O Corinthians que perdeu 2 titulares para sua estreia no Campeonato Paulista. Lembrando que a partida será lá no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. Glorioso Marcelo Stefani, né? A perda é do Garro, que segue em tratamento com o departamento médico do clube e será certamente um desfalque. E o Breno Bidon, que dessa vez foi convocado, né, pela Seleção Brasileira Sub-20 para a disputa do Sul-Americano da categoria entre os dias 23 de janeiro e também 13 de fevereiro lá na Venezuela. São 2 perdas importantes para o Corinthians, né? Principalmente o Garro, né? O Garro, apesar de toda a sua questão também no extracampo, a gente sabe que o começo de temporada foi meio complexo para ele e também vai ser um dos desfalques para o Corinthians contra o Bragantino. É a lesão muscular, entendeu? Ó, lesão de joelho, entendeu? Joelho, não é joelho, né, gente? É claro que ele deve estar com a dorzinha no joelho aí, mas tá sendo super valorizado essa lesão do Garro. A gente sabe qual que é o problema do Garro. Por que o Garro não vai entrar em campo? O Garro não vai entrar em campo porque tá rolando o julgamento aí da situação dele, onde ele atropelou e acabou matando um ciclista. Muita gente fala que o cara tava na contramão, enfim, mas fato é, houve esse homicídio e ele vai ser julgado. E até por conta desse julgamento, o Corinthians vai poupá-lo de estar em campo. Não está com cabeça para entrar em campo. Mesmo se ele se recuperar dessa lesão no joelho, ele vai ficar um tempo sem jogar. E aí é a oportunidade que o Coronado vai ter, que ainda não teve. Eu falei, cara, ó que louco. Antes dessa situação do Garro, espero que ele se recupere logo, eu falei que 2025 vai ser o ano do Coronado, hein? Coronado, ele volta do futebol da Arábia com um monte de mala e o futebol ficou lá. Aí deve ter aberto uma das malas, achou o futebol, porque no final da temporada ele foi um pouco melhor. Mas fato é, ainda precisa melhorar e melhorar muito. Então agora é a oportunidade que ele tem para dar a volta por cima, sendo titular desse Corinthians, porque a gente não sabe. Eu sinceramente não sei quanto tempo o Rodrigo Garro vai ficar fora. Eu acho que o grande trunfo para a gente matar essa informação aí, não desmerecendo essa notícia ou desacreditando, chamando de mentiroso o pessoal da assessoria de imprensa do Corinthians, mas eu acho que o grande ponto é notícia do Garro, lesão no joelho com tempo indeterminado. Dificilmente a gente coloca tempo indeterminado numa lesão no joelho, mas quando é uma lesão muscular, porque a gente não sabe como que o músculo vai se regenerar, vai se recuperar. Agora, lesão no joelho, a gente sempre tem uma data. Quando não coloca uma data, me faz acreditar que o Corinthians está preservando o jogador por causa do extracampo. E assim, né, Rodrigo, como isso pode ser importante ou impactante para o futebol do Corinthians nesse começo de temporada? Quero saber a sua opinião sobre essas novas páginas do Timão e esse início de temporada do Corinthians sem esses 2 jogadores que foram, de certa forma muito importantes na última temporada. Pois antes só, falando do caso do Rodrigo Garro, é muito óbvio que é uma questão mais para preservar a imagem do jogador. Ele não apareceu nas imagens que o Corinthians fez nesses primeiros dias, nessa primeira semana de pré-temporada nas redes sociais, exatamente para dar essa preservada, para dar essa protegida no jogador. Vale lembrar, o promotor do caso lá na Argentina, ele trouxe algumas informações de que o motociclista que infelizmente acabou falecendo estava com uma concentração muito alta de álcool no sangue, né? Teve alguns problemas também com carteira suspensa há 2 anos e outros tipos de coisa, mas é um acidente que causa muita sequela, né? Do ponto de vista psicológico, do ponto de vista moral, do ponto de vista também do âmbito social, né? E o Rodrigo Garro vai ter que passar por tudo isso, vai ter que passar pelo julgamento que ainda vai acontecer, a gente não sabe qual vai ser o veredito, e nesse meio tempo o Corinthians tenta preservar ele. Agora, falando do começo do Campeonato Paulista, entra muito no que eu falei do Palmeiras, né? O Corinthians ele não deve ter força máxima num primeiro momento. Eu imagino que talvez haja um time mais perto do titular contra o São Paulo na 4ª ou 5ª rodada, acho que é 4ª rodada, o jogo no dia 26 de janeiro, diante da equipe do São Paulo. Dali para frente, talvez o time mais perto do titular esteja em campo. Mas até lá eu imagino que seja um time mais rodado, com algumas peças alternativas, alguns caras que tiveram menos tempo em campo na temporada passada. Porque assim, você ter uma semana de treino e já ir para o jogo, começando numa temporada que você pode ter, se o Corinthians for até o final das Copas que tá, tendo mais o Campeonato Brasileiro e tendo o Campeonato Paulista, pode chegar a quase 80 jogos, mano. É muita coisa, assim. Nenhum time titular, nenhum atleta profissional consegue jogar 82 jogos, 83 jogos, 84 jogos num ano corrente. Então, precisa dosar isso, precisa fazer uma pré-temporada que seja uma pré-temporada bem firme, bem organizada, bem adequada, para não perder jogador por lesão nos momentos mais importantes lá na frente, porque aí a coisa fica muito mais complicada, é um momento muito mais agudo
Então, nesse sentido, o Breno Bidon já era uma baixa sabida, esperada, por conta da convocação dele para o Sul-Americano Sub-20, que aconteceu no começo de janeiro. Inclusive, além dele, Mas o Wesley assim, né, e o Pedrinho... o Rodrigo, desculpa eu interromper, é um assunto que eu quero levantar pra mesa. Pô, assim, essas competições, elas só ferram o calendário, né? Porque o calendário brasileiro já é uma porcaria, já bem disse aí o Rodrigo Serafim. Levantamento da Folha de São Paulo, é a liga que mais joga no mundo. Se você jogar aqui no Brasil, foi um time de elite, você é penalizado por ser um time de elite, porque você vai ter muito calendário durante a temporada. Ou seja, dentro desse cenário, você ainda deixa jogador desfalcar a equipe principal. E olha, não tô falando que o Breno Bidon é reserva, quinta opção. Ele, via de regra, vem sendo utilizado como um dos titulares da equipe. Ele é titular. Exato. Ele é titular. Assim, Ele é titular do campo. assim, dentro desse cenário, Rodrigo, é penalizar a equipe mais uma vez por um torneio que ninguém sabe como acontece, que ninguém se interessa, que ninguém vê relevância. Você perde jogador dentro do Campeonato Paulista, já engatando no Campeonato Brasileiro. Ou seja, o time que tem jogador convocado para esse tipo de competição sofre cada vez mais. É o torneio Feirinha da Madrugada. Conhece o torneio Feirinha da Madrugada? Pra quem não sabe o que é Feirinha da Madrugada, eu vou contar pra vocês. É uma feira que acontece na madrugada, quase ninguém sabe o que é, quase ninguém vê, porque é na madrugada, é difícil de você chegar lá, mas é pra sair vendendo e comprando coisa. Então, assim, é o caos, Deus acuda, e é pra empresários, pra pessoas que querem comprar coisas, vender coisas. É o que rola nessas competições aí, ó. Competição de categoria de base e seleção é a Feirinha da Madrugada, gente. Esses jogadores aqui, eles são colocados em campo por empresários. Alguém tem alguma dúvida disso? São empresários que escalam esses jogadores, não que o Breno Bidon não tenha qualidade, tem qualidade sim, mas são empresários que o escalam justamente para uma venda futura, justamente para que esses atletas sejam vistos por empresários esses que são influentes dentro dos principais clubes do mundo e que esses atletas sejam negociados. É um balcão de negócio, gente. É só o trouxa que não consegue enxergar isso. E aí, meu caro Rodrigo Serafim, quero também a sua opinião sobre a convocação. Eu acho que, assim, é um desfalque desnecessário no decorrer do início dessa pré-temporada quase, dentro do time do Corinthians, né? Assim, o Breno Bidon, ele deve voltar, né? O Campeonato Sul-Americano Sub-20 deve terminar logo antes dos primeiros jogos da pré-Libertadores, ali no meio de fevereiro, contra a Universidade Central da Venezuela. E aí é muito importante que ele esteja bem. Ali o Corinthians vai precisar muito do Breno Bidon. Claro, o Campeonato Paulista, ele tem um peso histórico muito importante, ele tem os jogos clássicos que acontecem entre os grandes e que são jogos que definem bastante coisa, que mudam muita coisa ao longo da temporada. Você perder clássico sempre traz um peso muito grande para a sequência do seu trabalho. Você ganhar clássico dá uma moral muito grande. E assim, vale título, e aí esse título, claro, embora não seja um título de primeira prateleira, que o torcedor vai sair na rua maluco, feliz da vida, tira muito peso, né? Tira muito daquela responsabilidade por trazer troféu, aquela coisa toda. Você ganha normalmente em cima de um rival que dá uma leveza maior e dá mais tranquilidade, mais confiança para a sequência da temporada. Sobre o Sul-Americano, assim, competição de base de seleção tem um lado positivo que dá pro atleta ainda muito jovem a chance de vestir a camisa do país, a chance de viver um torneio internacional, a chance de viver algo que é diferente do que ele está acostumado no cotidiano, mas do ponto de vista esportivo, ultimamente tem trazido pouca coisa, né? Tem trazido pouca coisa de relevante, sobretudo no caso da seleção brasileira, que tem feito um trabalho na base terrível nos últimos anos. Prova disso é que o Ramon Menezes segue como técnico desse time do Sub-20, que vai comandar mais uma vez o time nessa competição. Eu lembro de um sul-americano, acho que foi 2011, que talvez tenha sido um ponto fora da curva, que ali era uma geração muito promissora do Brasil, que trazia uma expectativa muito grande, que usou esse campeonato para se consolidar dentro do cenário nacional, que era aquela seleção com Neymar, com Lucas, com Oscar, com William José, com Casemiro e com outros nomes. Talvez, feita essa exceção, o sul-americano tem perdido muito da relevância esportiva e também da entrega para os jogadores, porque a sensação que dá é que o jogador ele entra no time da seleção sub-20 do Brasil e ele desce uns 3 degraus. Trabalhei no sul-americano, sul-americano não, no pré-olímpico da temporada passada, no começo do ano lá na Venezuela. O Endrick era o principal jogador da seleção brasileira e o Endrick estava irreconhecível naquele torneio, porque a seleção brasileira fez um torneio muito ruim. E nesse sentido, eu acho que pode ser sim um fator que complica um pouco o começo do ano do Breno Bidon, pensando na sequência da temporada.